Olá, hoje vamos explorar um material bem intrigante sobre a identidade brasileira. É baseado nos excertos de um texto, sabe? Chama Identidade Brasileira, Reflexões de O Dia do Fico. E a fonte já começa com uma provocação, né? Aquela ideia de que nós, brasileiros, talvez a gente não saiba quem somos. Vamos dar uma olhada nisso. Pois é, o texto entra com tudo, né? Com essa afirmação forte. Ele menciona uma história que, assim, talvez tenha sido usurpada, mas ao mesmo tempo reconhece nossa base que é complexa. Fala dessa mistura de tupiniquins portugueses e africanos. E a analogia que ele usa, a do filho bastardo, nossa, é potente. Sugere não só essa origem misturada, mas talvez uma insegurança cultural mais profunda, sabe? Sobre a legitimidade da nossa própria história. É curioso isso, porque o autor parece que coloca essa incerteza bem ao lado de algo que para muita gente é visceralmente brasileiro. O futebol. Tem aquela frase, né? Passei a amar a seleção brasileira de futebol sem medo, porque assim é um brasileiro. Parece que indica que, mesmo com essa confusão toda de identidade, existem paixões que identificam a gente quase na hora. Mas aí, ele mesmo admite que algumas pessoas não sabem identificar o país ou um jogo. Como é que a gente entende essa contradição que o texto traz? Parece um paradoxo. Então, essa tensão é o ponto central do material, eu acho. O texto parece que navega justamente aí, entre essa dificuldade de traçar contornos claros para a identidade e, por outro lado, a força de certas manifestações culturais que, para muitos, definem o que é ser o brasileiro. Só que a questão é, se esses símbolos, como o futebol, não são universais e o próprio texto admite isso, aí a identidade coletiva continua meio fragmentada, né? Ou pelo menos fica mais difícil de explicar de um jeito único, coeso. Isso acaba reforçando aquela sensação do começo de não sabermos quem somos. Faz sentido, faz sentido. E, diante dessa fragmentação, o texto olha para a história. Tem um chamado direto, né? Que o dia do fico, aquele momento lá em 1822, com Dom Pedro I, Sim, o famoso eu fico. isso, que esse dia seja novamente em uma roupagem moderna e popular. Precisamos saber mais sobre essa parte da história. Parece uma tentativa de buscar lá atrás alguma cola para o presente, não acha? Exatamente essa ideia de revisitar um marco como o Dia do Fico, mas com essa roupagem moderna e popular. Isso parece muito ligado à necessidade de reforçar um sentimento de pertencer, de comunidade. O texto até diz algo que soa óbvio, mas necessário ser relembrado, que cada cidadão brasileiro é parte do povo brasileiro. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Com certeza. E revisitar a história ainda mais buscando o que deu mais certo, o que foi mais legítimo, isso pode ser visto como uma busca por bases mais sólidas, por narrativas que deem um chão mais firme para essa identidade coletiva. Muitas vezes, olhar para o passado funciona como um espelho ou até um argumento para o presente, né? Portanto, o material que a gente analisou deixa a gente com essa imagem. É complexa, uma identidade que é feita de sombras da história, da força de paixões culturais que, bom, não são para todo mundo, e dessa necessidade constante de lembrar que somos um coletivo. Uma identidade que, como diz o texto, ainda está tentando se entender. E essa reflexão sobre buscar o que foi mais legítimo ou o que deu mais certo na nossa história, isso cria uma ponte interessante para agora. Se a fonte foca no passado e em símbolos como o futebol, fica a pergunta, né? Para além desses elementos, que forças, que experiências, que narrativas de hoje estão neste momento moldando ou talvez até complicando um sentido comum de identidade brasileira, no dia a dia? O que de fato conecta a gente? Agora, fica aí pra gente pensar.